Amados, existe uma frase dita por aí. As pessoas dizem assim: ah, eu me apaixonei por aquela pessoa, foi amor à primeira vista. Eu amei aquela pessoa e foi amor à primeira vista. Olha, eu quero convidar você a cair fora desta ilusão. Esse negócio de amor à primeira vista é um pouco perigoso. Eu conheço muitas pessoas que dizem que amaram à primeira vista e estão felizes, deram certo. Mas eu conheço muita gente que dizem que amou à primeira vista e quebraram a cara, sofreram, estão sofrendo até hoje, quando não se divorciaram e a família foi destruída. Você não pode se apaixonar primeiro, para depois você ver, para depois você analisar, para depois observar e constatar se é ou não a pessoa certa. Como pode você primeiro investir todo o teu sentimento em alguém, para depois você ter certeza se ela era a pessoa ideal? Mas por que que as pessoas, elas constatam muitos anos depois que não era a pessoa ideal, que não era a pessoa certa? Por que que às vezes as pessoas constatam há meses depois que não é a pessoa ideal? Porque elas invertem os fatores, elas invertem os valores, elas passam por cima de algumas etapas que são muito importantes. Por exemplo, eu aconselho que um relacionamento entre duas pessoas comece de cima para baixo, não de baixo para cima. Como assim, pastor Itamar? De cima para baixo e não de baixo para cima. Primeiro cabeça, depois coração e depois corpo, físico, sexualidade, tá? Acho que eu estou sendo mais claro se eu usar esse termo, né? Sexo. Primeiro razão, depois emoção, depois sexualidade. Agora, como no caso do cristão, não só no caso do cristão, toda pessoa que diz temer a Deus e que quer ser feliz, quer ter um lar abençoado, ele, pela palavra de Deus, não deve se relacionar sexualmente no namoro. Então é claro, é óbvio que a sexualidade é a última instância, é a consumação, é por fim aquilo que de fato será desfrutado e apreciado, mas respeitando as outras questões. Então, quando eu falo cabeça, coração e corpo, ou seja, razão, emoção e sexo, eu estou tentando fazer você entender que hoje este sentido, essa ordem foi alterada, foi mudada. Hoje é o contrário. Primeiro corpo, depois coração, depois cabeça. Ou seja, primeiro a entrega sexual, a intimidade sexual, aí vem a paixão, aí vem um sentimento descontrolado, porque nem sempre isso é amor, passa a ser uma dependência física do outro, passa a ser uma necessidade do outro, porque depois que ambos descobrem a sexualidade, começa a haver essa dependência ou necessidade, nem sempre é amor. Por favor, não se iluda, queridinha, e nem queridinho, não pense que você está abafando. Isso pode ser apenas o seu corpo necessitando de algo, como se fosse um crack, uma cocaína, um gole de cachaça. Desculpe eu fazer essa comparação, mas é exatamente isso. Existem pessoas que se tornam compulsivas quando entram para a sexualidade fora do momento certo, fora da idade apropriada, sem a maturidade emocional devida. Ela se torna escrava, dependendo daquilo. Por exemplo, agora, por que nós estamos combatendo essa cartilha que quer ensinar nossas crianças de 7 a 10, a 11 anos a como se masturbar? E a escola está trazendo isso, expondo isso, e graças a algumas lideranças cristãs que estão se manifestando contra, isso está sendo já abolido em alguns lugares e evitado que seja semeado dentro da sala de aula. Como pode você induzir uma criança de 7 já a 10 anos a uma experiência de ordem sexual que poderá despertar nela uma compulsão? Porque isso não será supervisionado, nem tem como ser, não é verdade? Ela não tem maturidade emocional, nem física, nem mental para isso, e vai se tornar uma compulsão. Ela vai ter algo que vai ser plantado, construído nela, de forma deturpada, e ela não vai saber como lidar com isso, e poderá se tornar um adolescente, um jovem problemático, um homem ou uma mulher problemática nessa questão. E aí nós conhecemos alguns testemunhos no Brasil, como por exemplo da pastora Sara Shiva, que conta do seu comportamento, como ela era, inclusive, o seu comportamento com tantas pessoas com quem ela se relacionou, destruindo a sua vida emocional e também o seu corpo. E nós entendemos que quando esses valores são invertidos, queridos, a coisa dá errado. Então o relacionamento tem que começar de cabeça, de cima para baixo. Primeiro, cabeça, diga assim comigo, razão. Antes de você escolher a namorada ou o namorado, você tem que usar a razão.
O que é isso? Você vai ter que observar se há afinidades, né? O que esta pessoinha quer da vida, quem ela é, quem são seus pais, onde ela mora, da onde ela vem, para onde ela vai, que igreja ela congrega. Meu Deus do céu, hoje as pessoas primeiro beijam, depois que vai saber se aquela pessoa tinha ou não compromisso, depois que vai saber se ela era ou não cristã, depois que vai saber se ela tem ou não família. E aí já houve uma intimidade, já criou-se um laço, por incrível que pareça. Que é isso, pastor? Foi só um beijo. Não, meu filho, já houve até transferência de bactéria, então imagina o resto. Né? Ei, precisa usar primeiro razão. Quando você não usa razão, você já se torna presa fácil. Por que alguns espertinhos por aí adoram embebedar garotas? Oferecer vinhozinho, cervejinha. Aliás, aqui tem meninas cristãs, glória a Deus, mas muitas vão nos assistir pela internet, pela televisão, ou através de um DVD, ou ouvir na rádio. Vou logo dando um conselho para você: vigie com um homem que oferece bebida, inclusive vinho para a mulher. A intenção é torná-la suscetível a se entregar com facilidade. É perigosíssimo isso. Se você perdeu a sua razão, se o álcool entrou no organismo, se a droga entrou no organismo, você fica suscetível a ceder. E você não sabe, não tem plena ciência do que está fazendo. Mas, falando de relacionamento, quando você não usa a razão, você acaba abrindo mão de critérios. Aquilo que você tinha como parâmetros para se envolver com alguém. Você tinha estabelecido alguns parâmetros. Para eu me envolver com alguém, para eu namorar alguém, é isso. Quando você tira a razão de ser a primeira exigência, a primeira prática para estabelecer um relacionamento, já era. Ah, pastor, mas quando ele passou perto de mim, as pernas ficou bamba. Ah, pastor, quando eu vi ela, nossa, meu coração. Para um pouco e usa razão. Mas quem é ela? Quem é ele? Quantas meninas se apaixonaram por um criminoso? Se apaixonaram por um traficante? Quantas meninas se apaixonaram por um homem agressivo, temperamental, controlador, possessivo, e depois foram ficar sabendo? Quem lembra do caso da menina Eloá? Levanta a mão aí. Quem lembra? Ela era apaixonada pelo Lindenberg. Os pais deram inúmeros conselhos. Ela começou a namorar numa idade não muito adequada. Depois falaremos sobre isso. E você viu no que deu. Agora o caso Eloá tomou uma proporção enorme. Mas todo dia Cidade Alerta, Brasil Urgente e tantos outros jornais nos noticiam desgraças. Rapazes que não aceitam o fim de um namoro vão lá e matam a mulher amada. Maridos que não aceitam talvez um divórcio porque já era um relacionamento começado errado. E nós, de novo, vamos deixar claro, nós estamos falando a favor do divórcio. A igreja, ela não incentiva, ela não prega divórcio. Entendeu isso, queridos? Aliás, que isso fique bem claro. Mas, às vezes, fica uma situação insustentável. A mulher precisa sair daquela relação. Ele vai lá e mata a suposta mulher amada. Mas por que essa mulher caiu naquela situação? Porque ela se deixou levar apenas pela emoção, ou apenas pela intimidade, pela entrega sexual que houve, pela química que foi interessante. Nossa, como ela é atraente, como ele é atraente, como ele é bonito, como ela é bonita, né? E aí, quebra princípio, passa por cima de valor, se entrega, se envolve sexualmente. E aí, o sentimento, principalmente no caso da mulher, as mulheres aqui não me tenham por machista, tá? Os homens são superiores e melhores. Não é isso não. Mas há um envolvimento maior. A mulher sempre se envolve alimentando uma expectativa diferente. E o camarada talvez é um espertalhão, é um conquistador. Já era. E já ficou ali uma presa fácil na mão daquele garanhão. Não é verdade? Então o relacionamento ele tem que começar de cima para baixo. Primeiro, razão. Diálogo, conversa. Tem interesse em mim? Tem interesse nela? Tem interesse nele? Conversa, né? Conheça o que faz, estuda, quem é o pai, quem é a mãe. Mas não é um questionário de 5 perguntas que respondido você se dá por convencido, põe no bolso e vamos para a festa. Não é isso não. Não. Isso tem que ser comprovado, querido. Esses dias eu aconselhava uma pessoa que vinha namorando um rapaz e depois constatou situações drásticas e não estava conseguindo se desvencilhar mais. Eu perguntei, você conhece a mãe dele? Ela falou, não.
Você já foi na casa da família dele? Não. Conhece os irmãos, as irmãs? Não. Onde você conheceu ele? Ah, eu fui na igreja e conheci ele. Legal, você foi na igreja e conheceu ele. Só isso? Como é que pode você ter garantia que essa pessoa pode ser o homem ou a mulher da sua vida? E que essa pessoa, de fato, é uma pessoa ideal, uma pessoa boa? Conforme o relacionamento foi caminhando, essa pessoa constatou que ela não tinha nenhum vínculo com a família, porque suas ações eram incondizentes, tinha algumas razões para aquela pessoa estar distanciada da família. E olha o perigo, porque se você investir sentimento nesse relacionamento, depois ficará difícil de você se desvencilhar. Então, primeiro, razão. Cabecinha no lugar, ela é linda, ele é lindo, ganha bem, tem carro, tem moto, se veste bem, aparentemente é a melhor pessoa da face da terra, mas por enquanto não investe emoção. Razão. Pastor, mas aí o senhor está ensinando a gente a ser frio, calculista. Não, não necessariamente, mas você está achando que o casamento é fruto do quê? Eu disse aqui outro dia, é fruto do amor versus planejamento.